que coisa, né? A gente fala de hormônio da fome, do mecanismo todo da fome, mas será que a gente conhece os tipos de combinação, né, das combinações entre os alimentos que vão dar saciedade, que também melhoram a nossa fome? Quem vem contar tudo é a nutricionista Thaís Pomili. Bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Prazer, viu? Em recebê-la. Esse papo é tão legal, porque, enfim... falar de fome é uma coisa que acaba sendo até polêmico, era isso que eu queria dizer, porque a gente tem os tipos de fome e o mecanismo da fome física, né? A gente tem a fome emocional, fome física, muitas vezes as pessoas acabam confundindo, sim, né? Sim. E aí acaba exagerando. Ou é a pessoa que fala, eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como, eu tô ansioso, eu como, eu tô calmo, eu como. Exatamente. Né? Isso é muito difícil para trabalhar, principalmente na clínica, né? Mas tem estratégias. Para a gente entender, então, vamos falar da fome física, do mecanismo da fome física. Se todo mundo, então, se a gente esquecesse a parte de comportamento e emoção, como o nosso corpo funciona nessa questão da fome? Sim, o nosso corpo, ele precisa de energia, até para gerar o metabolismo como um todo. Tá. Né? Nosso metabolismo energético precisa de energia, a gente pega essa energia através dos alimentos. Nós temos grupos de alimentos energéticos, grupos de alimentos construtores, grupos de alimentos reguladores. Tá. E o que acontece é que o excesso dessa energia é o que vira o que a gente chama de engordar, que ele acumula como um depósito de gordura no nosso corpo. Mas a fome física, sim, ela existe, ela deve ser respeitada, mas a gente também precisa saber quais alimentos são mais importantes para que essa saciedade seja realmente feita. E prolongada, né? Para não ficar o tempo todo beliscando, isso também pode atrapalhar. Também pode, e também acontece. Principalmente pessoas que falam assim, eu vou numa cantina, como um macarrão, 5 minutos depois eu tô com fome. Por que isso acontece? A gente vai contar. Ao passo que você vai numa churrascaria, come um monte de carne e fica saciado o resto do dia. Opa, isso às vezes só vai comer no dia seguinte, né? Exatamente. Tudo isso a gente vai falar hoje e principalmente a gente vai falar o que realmente vai saciar e o que não vai. Perfeito. A gente montou aqui então, né, alguns grupos de alimentos e eu tenho plaquinhas, gente, do que vai ser muito legal. Eu sou a jurada. E o que não vai. E a gente pode abrir até para você ir de casa. De repente você colocar assim, eu adoro combinar tal coisa com tal coisa. Aí você conta aqui ao vivo pra gente se rola ou não, né? E até aqui no estúdio. A pessoa tá em casa achando que tá fazendo tudo ótimo. É a oportunidade de tirar dúvida. Vamos começar então? Você quer fazer já enfim, montar uma primeira opção? Vamos começar pelo do pão, que vem da mesma pegada do macarrão? Vamos pro pão. Então vamos. O pão sozinho. O pão sozinho. As pessoas gostam muito de pão com manteiga. Depois do pão com manteiga, 5 minutos depois acontece o quê? Fome. Porque o pão, ele é uma fonte de carboidrato. Nesse caso, principalmente carboidrato refinado. Ele leva a glicose muito rápido no sangue e ele também tem uma queda muito rápida. Isso que faz gerar essa sensação de fome logo em seguida. Entendi. Mas o que a gente pode fazer? Então, o pão sozinho... O pão sozinho não vai rolar para saciedade. Não rola. E nem com a manteiguinha ou só com o cream cheese. Ele vem também. Isso, exatamente. Não rola, certo? Para saciedade não é importante. Agora a gente vai ver a chance do pãozinho ficar legal. Agora a gente vai melhorar isso daqui. Se a gente trouxer alguma proteína, nesse caso aqui os ovos. Então, temos os ovos com o pão. A gente está juntando esse carboidrato refinado com uma proteína. A proteína é o macronutriente que dá mais saciedade. Também, ovo é muito interessante, não só por ser fonte de proteína, mas por ser fonte de boas gorduras. Ele tem gordura saturada, mas é menor quantidade do que as insaturadas. Então, se você juntar o pão com o ovo, perfeito. Se esse pão fosse um pão integral, que teria mais fibras, melhor ainda. Mas aqui a gente já tem uma combinação ótima para a saciedade. E aí a gente pode colocar essa combinação no horário que o pão é mais gostoso? Café da manhã? Café da manhã, lanchinho da tarde. Tá aí. Então, quer aumentar a saciedade nesse período? Não ficar beliscando. Sugestão, pão com ovo. Rolou. Agora, e se a gente tira o pão e fica só com o ovo, Thaís? E aí, me conta, o que a gente pode aceitar ou não? Para a saciedade é interessante. É interessante? Então quem conseguir ficar sem pãozinho e quiser diminuir umas calorias, pode ficar só com ovo. E assim, sabe o que é interessante? Às vezes a pessoa faz algum tipo de exercício físico. Sempre que volta da academia, de um treino, a gente recomenda que tenha uma ingestão de proteína. Então essa é uma opção. Legal. Legal. Então, gente, quem
conseguir ficar sem o pãozinho e só com ovo, também terá Também é uma boa saciedade. Vamos lá, vamos falar de fruta agora? Vamos. Vamos montar então o que aqui, você quer de fruta. A gente pensou em fazer entendi. Paradoxo. Ótimo. Então nós temos o suco de frutas. Não estamos dizendo que ele não é saudável, estamos dizendo em termos de saciedade. Ok. Suco de fruta coado, o que acontece? A gente coa, perdeu as fibras. A fibra dá uma saciedade, além de regular todo o trânsito intestinal. Então, a fruta inteira é mais interessante do que o suco coado. Agora, se você fizer um suco sem coar e tiver as fibras... Entendi. Acaba sendo a fruta, só que você só não tem a questão da mastigação. Não tem a questão da mastigação. Para muitas pessoas é importante a saciedade em relação à mastigação. Né? Pode fazer uma diferença. Pode fazer uma diferença. Porque daí a gente come mais devagar, você tem a sensação que você está comendo mais e o líquido ele é muito mais rápido. O líquido é muito mais rápido. Tá, então vamos lá. O suco sozinho... Melhor não, certo? Teremos então, vou fazer assim, ó. Então, eu adoro essas brincadeiras que as meninas voltam aqui, né, Lê? A fruta no lugar do suco, certo? Sabe uma coisa também que a gente pode fazer? Bater, de repente, o suco com aveia. E aí a gente vai melhorar esse suco. Aí a gente já põe uma fibra aqui. Se esse suco for coado e você quiser trazer uma fibra para ele, você pode trazer aveia. Mas aí a gente pode colocar aveia na fruta também? Pode pôr aveia na fruta também. E aí vamos dizer que a gente tem... Tudo bom. Tudo bom. E aí, quer ver o melhor dos mundos? A gente põe a aveia, a fruta, o iogurte. Aí ficou bom, hein? Explica pra gente por quê, então. Por quê? Até juntando esses 3 elementos aqui. Olha só, o iogurte, ele é uma proteína e também ele é um probiótico que funciona para nossa saúde intestinal. A fruta tem fibras, a aveia também. A fruta tem vitaminas e minerais. Então, a gente juntou todos os bons nutrientes e também alimentos interessantes para a saciedade. Maravilhoso. E fica bom, hein? Você fica maçãzinho, agora, se você precisar de uma refeição que precisa de um aporte de proteína maior que esse, você pode juntar um whey protein junto com esse iogurte. Aí a gente tira a fruta. Pode deixar ela junto. Pode deixar também? Pode deixar tudo. A gente, então aumentou aqui. Então vai ter o whey, a fruta, a aveia e o iogurte. Melhor dos mundos. E esse daqui é uma refeição completa. Porque a gente vai ter de todos os grupos: proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais. Maravilhoso. E ainda aumenta a questão da ingesta proteica, porque o whey... Isso, porque às vezes no meio da tarde a gente quer não atingir o proteína ao longo do dia com as refeições principais. Então a gente atinge aqui nesse lanchinho. Tá certo. Agora eu vou fazer uma pergunta interessante. Quer ver o que eu vou te perguntar, que eu já botei o olho ali, que eu vi que tá aqui? O final de semana tá chegando, né? Isso aqui é cervejinha? Não. Não é cervejinha? É um energético. Porque eu ia ensinar esse é o energético. Mas vamos fingir depois que é a cervejinha? Vamos fingir. Como é que bebe cervejinha no final de semana? Passoal? Não, passoal não bebe. Como é que bebe braguinha no final de semana? Com o que, assim, cervejinha? O que você acha? O salaminho. Será que a batatinha é... Batatinha, aí, ó, tá vendo? Eu conheço os meus meninos. Eu nunca vi ninguém beber com salada, então, nunca mais vi. difícil. Mas já você conta, pra dar dica pro final de semana, quem quiser tomar cerveja, se for tomar cervejinha. Vamos falar, então, do energético. Vamos. Ele entra aqui nessa conta também. O energético, as pessoas acabam tomando energético achando que por terem mais energia, vai ter mais saciedade. Então, eu tô com fome, preciso de uma coisa rápida. Vai lá e compra o energético. Primeiro que esses, que não são zero, né? Eles são cheios de açúcar. Então, a gente vai ter a mesma questão do pico de glicose e a queda. E por ele ter outros compostos, que é o que dá energia, também vai ter um efeito rebote. Entendi. Então, você vai ter um pico grande de glicose, um pico grande de energia e um efeito rebote rápido que vai vir uma fadiga. O doutor estava falando agora sobre fadiga. A gente vai falar de cansaço mental e físico. Mas e se fosse o zero? O zero, ele não teria a questão do açúcar. Mas ele ainda assim, em algumas pessoas, dá esse efeito rebote da fase energética. Que coisa, né? E assim, no final, o energético ele é indicado para quê? Ele é indicado, na verdade eu não indico, mas... Então, vamos entender. As pessoas tendem a achar que por ser energético vai ter uma energia rápida. Então assim, eu preciso trabalhar, preciso produzir. Eu tomo um energético, depois eu vejo se eu durmo direito, se eu como direito. Entendi.
no fundo as pessoas usam para ficarem acordadas mais tempo, embalada, não é verdade? Embalada, em festa, ou às vezes até para ser mais produtivo, até em trabalho. Só que você depois colhe os prejuízos no metabolismo. E industrializado, né? Enfim, então entra nessa parte também. Dos ultraprocessados. Dos ultraprocessados. Então aqui, gente, né? Não. Aí, se a gente quiser diminuir um pouco o impacto, vamos lá. Se ainda assim... A gente põe uma fruta. Aí come uma fruta, toma um energético, pelo menos. Tá. Faz um equilíbrio. Faz um equilíbrio. Porque tem a gente já fez pauta aqui dessa época da adolescência, que precisa estudar para vestibular, etc. E no final... alguns adolescentes acabam... Mas sabe o que é mais interessante do que o energético para essa fase? É eles terem um sono de qualidade, né? Uma ingestão de água, porque a função cognitiva também é muito dependente do sono. Sim. Então, eles querem ficar acordados à noite, eles querem estudar de dia, eles querem jogar videogame, né? Nunca vai ter o tempo da reparação. Sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, energético não. Nem a combinação com a fruta vai ficar tão legal, porque, né, energético não. E daqui a pouquinho tem perguntinhas, hein? Dano. Bom, da cervejinha eu já falei, então cervejinha sozinha não pode. Aí se botar batatinha, continua não podendo, então tá isso. Continua ruim, né? Tá vendo, gente? Na verdade, a gente tinha colocado os salgados, né? Os petisquinhos. Isso, que também vem da mesma situação de comer em quantidade e não estar saciado nunca. Tá. Por isso que ninguém abre uma batata e come uma só. É verdade, é verdade. E o que acontece com esses salgadinhos? Eles são ricos em gordura, ricos em sódio, eles são muito calóricos e eles são calorias vazias, porque eles não têm absolutamente nenhum nutriente. Então, eles não vão te saciar mesmo. Daí eu não vou nem fazer combinação. É isso que eu ia te perguntar. Tem combinação para salgadinho? Não tem. E assim, antes, né? Lembrando que isso, quem gosta, é uma exceção, né? Não é uma coisa que vai comer salgadinho todo dia. Numa exceção. Sim, claro. Agora, férias, tem todo, né, os contextos aí que fazem sentido. Em equilíbrio também. E aí a gente vai aproveitar daqui a pouquinho para vocês mandarem pra gente sugestões do que vocês gostam de combinar pra Thaís contar. Mas antes, tem perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada! Aqui, enfim, é o logo do trabalho, então um beijo. Eu me sinto mais saciada quando como mais proteína e pouco carboidrato. Qual a porção ideal de proteínas por pessoa por dia? Bem específica, né? Foi o que nós falamos, né? Da proteína que é mais, que dá mais saciedade. Nós temos como recomendação de proteína de 1,6 gramas por quilo de peso. Certo. A 1,8 até 2 para pessoas que não fazem exercício físico. Quando a gente fala em exercício físico, a gente pode chegar de 2 a 2,2 gramas por quilo de peso. Por quilo de peso. Aí a gente tem que fazer um acompanhamento em consultório, com nutricionista, porque a pessoa sozinha bater é mais complicado. Não, e pensando até na questão da união mesmo dos alimentos. Né? Pensar no carboidrato, o quanto vai ser do carboidrato. E essas dietas que são baixas em carboidrato, normalmente elas são baixas em fibras também. Então não dá pra deixar de lado tudo. Vamos botar um depoimento agora na tela. Manda mensagem pra gente, hein? Faça aí a sua combinação. Karina, um beijo. Gente, eu sinto uma fome de leão. É uma coisa absurda. Um beijo, Cá. Agora no frio a gente tem mais fome mesmo, né? Nós temos alguns motivos que podem acontecer. Pode ser que ela esteja comendo de uma forma que não seja interessante com essas combinações, mas também nós temos alterações hormonais, né? Os hormônios da leptina e grelina que regulam fome e saciedade podem estar desconectados, podem estar em desequilíbrio, e também nós temos funções genéticas. Então nós temos carga genética que faz ter um polimorfismo num gene que faz com que a pessoa tenha menos saciedade ou mais fome, ou os dois. Entendi. E eu acho que acaba sendo mais comum a questão da glicemia, das pessoas terem, enfim, um aumento, né, de escolhas em carboidrato, em açúcar, e aí quando dá esse pico e cai, vai dar fome de qualquer jeito. E aí quando ela fica sem, ela acha que ela tem hipoglicemia. Isso é comum, né? Existe hipoglicemia de rebote. Quando você ingere carboidratos refinados,
em grandes quantidades, e esse pico é muito rápido, você pode sofrer uma hipoglicemia de rebote. E aí a pessoa fala, ai, tô enjoada, tô tonta, preciso comer de novo. E aí... E aí faz o quê? Come mais carboidrato e não faz as combinações que nós fizemos aqui, porque quando a gente junta, por exemplo, o carboidrato com a proteína, ela diminui essa liberação de glicose no sangue. Então estabiliza, não tem os picos. Não tem os picos. E aí a chance de ter essa hipoglicemia de rebote também diminui. Também. E demora um tempo para o corpo se adaptar, né? Se durante a vida toda você oferece muito açúcar, muito carbo e tal. Aí uma hora você tira um pouco, aí você se sente fraca, mas é porque o corpo tem que se adaptar que aquilo não está entrando na quantidade que entrava. Assim, hoje em dia, as dietas low carb, a gente tem que até 40% de carboidrato na dieta, ainda é considerado low carb. 40% é muito carboidrato, né? E o que as pessoas costumam fazer? Cortar o carboidrato. Todo, né? Todo. Por quê? Porque emagrece rápido. Será? Não é um emagrecimento, não é perder gordura. Perde muita água. Cada grama de carboidrato que a gente ingere, ele puxa 3 de água. Então, quando você tira, você tem uma... Sim, diminui a retenção até, né? Sim, tira água e é muito mais rápido. Por isso que tem essa ideia de que dieta low carb funciona mais rápido. E depois, se a pessoa não acostumar, volta tudo de novo, porque ela começa a comer de novo, né? Eu vou colocar mais perguntinha. Tem, né, Glaucia? Perguntinha na tela. Aí... Sandra, obrigada, um beijo. Se usar o iogurte para fazer o pão integral, perde os probióticos? Sim, pelo aquecimento. Tem que ser... Por isso que ele é mantido assim, né? Por isso que ele vem no iogurte, no leite, ou a gente, mesmo quando manipula, muitos a gente deixa na geladeira. As cápsulas, né? As cepas precisam ficar na geladeira. É verdade. Tem mais perguntinha? Olha lá. Lúcia, obrigada, um beijo. Fico saciada comendo mamão e ovos mexidos no café da manhã. Mas meu colesterol aumentou. E agora, como posso substituir os ovos? O ovo passou, né, a época de vilão do colesterol. Colesterol vinha dos ovos. Hoje a gente sabe que o colesterol vindo da dieta não é o principal fator para aumentar colesterol no sangue. O principal é o colesterol que a gente produz, que é o colesterol endógeno. Então, os ovos não são o principal motivo desse colesterol, dessa pergunta estar aumentado. Mas se você precisa diminuir a quantidade de gordura, eu sugiro tirar as gemas. Né? Faz um ovo e 2 claras. Não sei quantos ela come, mas, sei lá, se come 2, um ovo inteiro e uma clara. Tá, boa dica, gosto. Faz um equilíbrio legal. Não é? Tem mais? Estão montando? Vamos fazer uma outra... Tá pronta? Tá, que eu quero pegar aquela barrinha de cereal ali, eu tô olhando pra ela ali, ó, falta ela. Ó lá, Fran, obrigada, um beijo. Os dias que faço exercícios ou pra academia, sinto uma fome absurda. E se fico estressada, sinto fome apenas de besteira e comida gordurosa. Eu sou exatamente o contrário. Pós-atividade física, eu não tenho fome nenhuma. Exercício físico é anorexígeno. Eu imaginei. Porque então, eu não tenho fome depois do exercício, tem pessoas que realmente não têm fome e aí não tem problema. Pode comer. É natural. A gente indica sempre comer uma proteína até 2 horas depois do exercício, pra gente aproveitar ali a janela de anabolismo. Tá. Mas assim, logo em seguida, realmente, principalmente se faz treino intenso, é difícil mesmo comer. Mas nesse caso, que ela fala o inverso. Por quê? Porque quando ela faz exercício físico, ela gasta mais energia. E ela precisa repor essa energia. Então, realmente pode dar mais fome. O que ela precisa fazer é ter uma dieta ajustada. Por exemplo, nós mulheres, dia que a gente treina a perna, é mais intenso. Então, é um dia que, de repente, ela pode ter um plano alimentar com mais calorias nesse dia. Entendi. Né? E aí, essa coisa de fome e de besteira é o que a gente falou no começo. Não é uma fome, é uma vontade de beliscar. Né? Principalmente nós mulheres, que nossos hormônios oscilam ao longo do mês. Então, o ideal é que a gente tenha um plano alimentar para os ciclos, assim como o treino. Tem época que a gente está com mais força física. Tem época que tem que pegar mais leve, mas a questão alimentar também tem muito a ver com essa instabilidade dos hormônios. Interessante. Tem mais? Daqui a pouquinho? Deixa eu pegar a barrinha então, porque agora eu quero montar essa barrinha aqui. A barrinha é aquele clássico de discussões entre as pessoas, porque tem várias marcas, tem vários não sei o quê, mas no fundo, qual é a sua opinião? As barras, aqui são barras de cereal. Ok. Não é de proteína, hein, Não gente? é de proteína, são barras de cereais. Barras de cereais, elas não dão saciedade,
Por quê? Porque elas são um pouquinho de cereal com muito açúcar. Tá. E ó, olha quanto tá brava. Olê, achou que tava arrasando. Essa aqui, inclusive, é lá pra você já, ó. E aqui, ó, se você ver, olha quanta fruta a fruta seca tem. Fruta seca não é ruim, mas ela aumenta muito o índice calórico. Tá. Porque ela tem muito mais açúcar. Porque ela é muito mais concentrada e assim, você come quantas uvas passas e quantas uvas naturais. Verdade. A gente come mais. Então, a barra de cereal não é o que vai te dar saciedade. Você come barra de cereal, você fica saciada? Eu nem como. Eu nem fiz o teste, não tem açúcar, tem uma coisa interessante que a gente pode, inclusive, fazer em casa e é fácil. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Fazer a barra em casa. Então, você põe, junta uma granola que seja saudável, coloca mel e coloca whey protein. Ah, aqui, ó. Vamos porque botar aí whey você faz uma barrinha de cereal com proteína. Ah, pode colocar whey. Pode colocar whey. E as de proteína que são vendidas como proteína? Tem que dar uma olhada também no valor nutricional rótulo. E no rótulo, né? Porque muitas vezes ela tem a quantidade de carboidrato muito maior que a quantidade de proteína. E não vale a pena. Algumas têm muita adição de açúcar, outras têm muita adição de gordura saturada. Então, eu falo que o meu lema é sempre leiam o rótulo. Porque assim, você nunca vai ser enganada. É verdade. E o primeiro ingrediente continua sendo o que tem mais naquele produto. O primeiro ingrediente é o que mais tem no produto. Vamos lá. Tem mais perguntinha? Então aqui, gente, só para fechar a barrinha com o whey. Aí pode ficar melhor, mas nesse caso não essa. A gente faz uma barrinha de whey. Foi só para dar uma ilustrada, tem mais pergunta. Olha lá. Janaína, um beijo, obrigada. Tenho um metabolismo muito alto, sinto fome a toda hora. Para cada refeição devo inserir uma proteína? Olha que interessante esse depoimento. Quem tem um metabolismo muito rápido deve ingerir não só mais proteína, mas assim, deve fazer refeições mais calóricas. Tá. Para dar conta de cuidar de todo esse metabolismo e ainda sobrar essa energia. Então, o que é muito interessante, por exemplo, porque é mais difícil comer muito, né? Sim. Até eu falo que é mais difícil, inclusive, ganhar peso do que perder. O acompanhamento é muito mais próximo. Então, a gente costuma fazer muito líquido, porque é mais fácil de tomar. Tá. Então, bater, por exemplo, leite integral, whey, abacate, banana, aveia, pasta de amendoim, faz um hipercalórico. Ai, que legal essa dica. E é mais difícil mesmo, porque normalmente a gente fala de uma pessoa que tem esse metabolismo acelerado quando ela tem muito músculo. É difícil ela não ter muito músculo e ter o metabolismo acelerado. Pode acontecer. É individual. Questão genética, sim. Ah, entendi. E aí pode ser até um hipertiroidismo, também pode... Pode ser também desequilíbrio hormonal. Tá. Mas normalmente é genético. É genético. E quem tem mais massa muscular também tem um metabolismo mais rápido e mais eficiente. Porque a gente tem que 1 quilo de músculo, ele gasta por volta de 13 calorias, enquanto 1 quilo de gordura gasta 6. Então, se você tem mais massa muscular, você tem um gasto energético maior mesmo em repouso. Em repouso, basal. Basal. E aí, a recomendação também é comer um pouco mais de proteína. De proteína e acertar essa dieta. Exatamente. Muito bom, Thaís. Acabou, Glaucia. Ai, tava bom o papo. Eu ia fazer mais um monte de brincadeira aqui. Ia já pensar em umas outras coisas, mas eu acho que ficou muito bem ilustrado. E no final, o que eu achei maravilhoso que você disse é individual. É individual. Sempre. E ter ali, né, as possibilidades para cada momento do ciclo, isso faz uma diferença danada para as mulheres, né? Não tem jeito. Para os homens, talvez menos, bem menos, né? No dia do estresse ou num dia ali que comer um pouco mais? Eles são mais difíceis de descontar na comida. Né? Que engraçado. E no doce, talvez? No doce menos também. Eles descontam mais na cervejinha. E pode, né, Braguinha? E pode. Amanhã já é sexta-feira. Ó, eu deixo o contato para vocês, a Thaís Pomini, que é nutricionista. Você encontra o trabalho dela no @, o Thaís é com THY, Pomini, _Nutri, @Thaís Pomini, _Nutri, lá no Instagram. Obrigada, viu? Até a próxima, adorei. Adorei. Até a próxima. Obrigada.